E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a esse vídeo. Aqui é o Lucas e hoje a gente vai falar sobre a criação de um cluster usando o MongoDB, junto com o Docker. Vou começar apresentando o nosso grupo. A gente é o grupo 1. Esses aqui são os nossos integrantes do grupo, beleza? E o que seria o cluster? O cluster ele é um conjunto de servidores ou instâncias MongoDB que armazenam os mesmos dados. Isso resulta em redundância, aumentando a disponibilidade dos dados, tá? Então, caso um servidor falhe, a gente vai ter os outros. Essa replicação ela é feita de forma assíncrona, tá bom? E é uma configuração altamente recomendada para a maioria dos ambientes de produção. Como que funciona? Existe um nó primário e vários nós secundários. O primário ele vai receber a função de escrita e leitura por padrão. E os secundários vão apenas replicar esses dados, tá bom? Do primário. A gente vai ter também o Heartbeat, que ele vai ficar verificando se os nós ainda estão de pé. Se por acaso um nó primário cair, os nós secundários vão juntar e vão fazer uma eleição para poder definir o novo nó primário, tá bom? É importante e interessante saber também que existe um tipo de nó especial, chamado arbiter. Esse nó, ele não armazena nenhum tipo de dado, a única coisa que ele faz é participar das eleições, tá? Caso um nó primário entre em falha, beleza? Agora, sem perder muito tempo, vamos criar nossa rede, tá bom? Para a gente poder colocar o nosso cluster. O primeiro comando que a gente vai executar é o Docker Network Create Cluster. Ele vai chamar o Docker, aqui com a palavra-chave Docker. Network Create vai criar uma rede dentro do Docker. E o Cluster, esse aqui é o nome da rede. O nome é opcional, você pode escolher o que você quiser. Vindo aqui no Docker Desktop, você vai vir clicar aqui no botãozinho de baixo para poder abrir o terminal. Vamos colocar esse comandinho. Ele deu esse erro aqui porque a rede já existe, já estava testando. Vamos dar o comandinho aqui. Se apareceu esse ID, é porque funcionou. A sua rede foi criada com sucesso, tá? E vai ficar mais ou menos assim. Agora, sem perder muito tempo, vamos criar o primeiro nó. Já vai aparecer aqui, tá? Apareceu o ID porque deu bom. Aí, em relação ao comando, vou explicar ele para vocês. Docker Run, ele vai criar ou iniciar um novo container. O "-d", ele vai estar executando esse container em segundo plano. O "-rm", ele vai remover automaticamente o container quando ele for parado. O "-p", 27017 são as portas, tá? De entrada e saída. Aqui no "-name", você vai escolher o nome do seu container. No meu caso, eu vou colocar Node 1. Aqui no Network, é importante você prestar atenção porque o nome do network tem que ser o mesmo que você definiu aqui em cima, quando você criou, tá bom? Como no meu caso foi cluster, eu vou colocar cluster aqui como argumento. Essa região aqui de baixo, o MongoDB Community, é a imagem que a gente vai utilizar no container, tá bom? O replicate, ele vai criar um replica set, com esse nome aqui, replica set, e o --bindp, ele vai falar para o MongoDB acertar as conexões de localhost e do Node 1, que é o nosso container. Beleza? Visualmente, ele vai estar ficando dessa maneira aqui. Vamos estar criando aqui o Node 2. Node 3. Node 4. Ó, tá os 4 aqui aparecendo bonitinho, rodando. Visualmente, ele vai ficar dessa maneira aqui. Bonitinho. Eu vou acabar criando um nó de arbiter, tá bom? Mas só que esse nó ele é opcional. Beleza, criamos um nó de arbiter. Fechou? Visualmente vai ficar mais ou menos assim. Aqui é o Heartbeat, tá? Vai estar passando por todo mundo aqui, vendo se o pessoal tá trabalhando certinho. Se por acaso o nó primário cair, supondo que seja o Node 1, esses caras aqui vão se decidir entre si quem que vai ser o novo nó primário. Agora que a gente já criou os nossos containers, a gente vai executar o seguinte comando. Docker exec -it node 1 mongosh, tá bom? O docker exec, ele vai executar um comando dentro do container de execução. Esse -it, ele é para comandos que usam de entrada e saída. O node 1 é o nó que a gente vai entrar, o nosso container, tá? No caso é esse cara aqui. E o mongosh é o comando a ser executado, beleza? Vamos dar Enter. Você vai ver que ele vai jogar uma URL aqui pra gente.
Essa URL é importante que você guarde, porque a gente vai usar ela em breve. Vou colocar ela aqui no bloquinho de notas, para poder ficar salvo. Beleza? Aqui é uma imagem explicativa de como é que funciona. Vamos executar esse comandinho aqui para ver se está tudo funcionando nos conformes, tá? Se retornou isso aqui, é porque o seu container está certo, beleza? Agora que está funcionando, a gente vai poder iniciar o nosso réplica set. Caso você não tenha criado o nó de árbitro, você vai usar esse comando aqui de cima. Se você tiver criado como eu, você vai usar esse comando aqui de baixo. Esse comando aqui tem que ser em uma única linha, tá? Ele vai chamar essa função aqui. Essa função vai criar o réplica set. Aqui, esse nome tem que ser o mesmo nome que a gente definiu na criação dos nós, tá bom? Se a gente subir aqui em cima, a gente vai ver que a gente define aqui, ó, réplica set. Esse nome aqui tem que ser o mesmo, beleza? Aqui a gente vai definir os membros do réplica set. Ó, a gente tem o ID 0, o node 1, o node 2, o node 3, o node 4. Mas quando você chegar para poder inserir o árbitro aqui no meio, você vai ter que colocar uma vírgula e tem que colocar esse trecho aqui de código. Que é para poder explicar para o MongoDB que esse cara aqui ele vai servir só para votação. Fechou? Copiamos o comando. Vamos executar ele aqui. Fechou. Apareceu isso OK 1 é porque deu bom. Beleza? A gente já pode sair aqui do nosso container. Exit. E vamos verificar se está tudo certo. Ó. A gente vai executar esse comando aqui. Docker exec, -it, node1, mongosh, --eval, rs status. Aqui ele vai entrar dentro do container e vai executar o comando rs status pra gente, tá bom? Aqui tem uma explicaçãozinha de como que funciona. Enter. Beleza. Ó que bacana. O nosso node 1 acabou virando primário, mas qualquer nó aqui podia virar ele, tá? Tem o node 2 aqui secundário, node 3 secundário, node 4 secundário e o árbitro aqui, tá? Que a gente define lá no finalzinho. Bacana? Bacana. Agora, a gente vai partir para a inserção de dados pelo nó primário e a conclusão nos secundários, para poder comprovar que o réplica set está funcionando. Agora, a gente vai abrir o MongoDB Compass, tá bom? A gente vai clicar nesse sinal de mais aqui. Lembra daquela URL que a gente pegou e colocou no bloco de notas? Agora a gente vai usar ela. Vamos pegar aqui no bloquinho de notas. Olha que bacana. Copiamos, colamos aqui. Save and connect. Conectou, clicou aqui. Open MongoDB Shell. Fechou. Deixa eu ajustar aqui, beleza. Entramos aqui no réplica set, tá? Réplica set primário, porque a gente está no nó primário. Beleza? Agora, a gente vai criar um banco chamado Sistema Corp aqui dentro. Que vai ser o banco que a gente vai trabalhar aqui na apresentação, tá? Eu vou inserir uns 2 clientes aqui para poder popular. Deixa eu pegar aqui. Ó, inseri uns 2 carinhas. Vou executar esse comando aqui para ver se tá tudo certinho, ó. dbclient.find, encontrou esses 2 elementos que a gente adicionou, tá? Tá tudo certo aqui. Agora, a gente vai conectar no segundo nó. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquele mesmo link. Vamos colar aqui. Só que dessa vez a gente vai mudar a porta. A gente vai mudar para a porta 27018. Por quê? Porque aqui no Docker, quando a gente foi criar o nó, no Node 2 a gente definiu a porta 27018. O Node 3 vai mudar para 27019, entre aspas, e etc, quer dizer. Fechou? Ó, Save de Connect. Conectou aqui no nó 2. Vamos executar o comandinho aqui. Entrar no sistema corp. dbclient.find. Ó, os dados foram replicados com sucesso. Vamos testar nos outros nós? Vamos testar. Cadê você? 19.
20. Sistema Corp, vamos analisar aqui. Beleza. Replicou no terceiro nó. Replicou no quarto nó. Tá funcionando a replicação, tá? Comprovado aqui com sucesso. Agora a gente vai testar a queda de um ou dois nós secundários. Aqui, a gente vai executar esses dois comandos aqui. Esse aqui é o primário, então eu não vou executar ele por causa disso. Eu vou executar esse node 2 aqui. Vamos aqui. Deixa eu deixar até no prompt dele já. 19, 18. Esse cara aqui, ó. Presta atenção aqui. Réplica 7. Fechou. Docker. Vou dar uma limpadinha aqui no terminal, escrevendo CLS, tá? Ctrl V. Agora é só aguardar um pouquinho para poder parar o container 2. 1, 2, 3, 4, 5. Parou. Node 2 ele parou. Até desapareceu daqui dessa região. Vamos voltar para cá. Vamos executar um outro comando. Pode ser o mesmo que a gente tinha feito. Tô pensando. Não consigo se conectar. Esse é o 18. O 19... tá rodando ainda, tá? Só caiu só o Node 2. Agora vamos derrubar o Node 3 também. Poder ver o que acontece. Vou guardar um pouquinho enquanto ele derruba. Ele demora um pouco porque ele encerra com segurança as imagens, tá bom? Mas é coisa rápida. Uns segundinhos aí já estamos firme e forte. Já derrubou também. Ó, a gente testou agora há pouco ele. Imagino que seja o terceiro. Não funcionou. Aqui funcionando o 4 e aqui funcionando o primeiro. Se eu, por acaso, não tivesse criado o nó árbitro, aqui ele ia parar. Porque se a maioria dos membros eles desaparecem, eles não conseguem eleger um novo nó primário. É por isso que é bacana, às vezes, ter esse árbitro junto. Aqui, se eu fosse dar um RS status sem o árbitro, ia estar o 27017, que é o Node 1, como secundário, e ia estar o 27020, como o Node 4, como secundário também. Eu não ia conseguir inserir nada. Aí tá um benefício de ter usado o árbitro, tá bom? Eu vou só vir aqui pro quarto. Acho que eu não lembro se eu testei aqui já, se tá funcionando. Ó, funcionando, tá? Vamos partir aqui. O terceiro. Vamos executar esse comandinho para poder verificar o status, tá? Vamos ver. Node 1 primário. Aqui não encontra também, porque a gente derrubou. E o nó 4 secundário aqui. Beleza? Tudo funcionando certinho. Eu vou só voltar aqui os nós que foram derrubados. Antes de voltar, na verdade, eu não executei no comando. Eu vou fazer uma inserção aqui no nosso nó primário, beleza? Vamos inserir um carinha aqui. Deixa eu só voltar para ver se eu encontro os comandos de inserção. Vamos achar aqui. Beleza. Vamos executar. Eu acho que eu não entrei no sistema corp aqui, mano. Deixa eu entrar de novo. Use sistema corp. Beleza. Tá executando aqui. Aqui eu já posso até conferir se ele já chegou. Sistema corp. db.clientfind. Eu adicionei 2 vezes sem querer. Ele já estava no sistema corp antes já. Mas tudo bem, não faz mal. Ó, Node 1 funcionando, tá? Agora a gente vai voltar ao Node 2 e o Node 3 e vamos ver se esses dados vão estar lá. Vão estar no lugar certo, né? Agora sim, a gente executa o comando, voltou ao Node 2. Vamos executar o terceiro aqui.
Às vezes demora alguns segundinhos para poder replicar, tá? Deixa eu testar aqui. Open Mongo Shell. Vamos usar o sistema corp. Ó, ai que bacana. Voltou, ele replicou os dados, ó. 27018. O nó que a gente tinha derrubado. Vamos ver o terceiro? Ó, tá até vendo aqui, ó. Vamos aqui. Usa o sistema corp. Tá aí, ó. Olha que bacana. Se o nó ele cai e volta depois, os nós restantes vão compartilhar essa informação com todo mundo. E é isso que torna esse sistema tão bacana, assim. Você mitiga muitos riscos de ficar sem operar com seus clientes, com seus servidores. Então, é muito legal essa configuração por causa disso. Mas e aí? E se o nó primário cair? O que vai acontecer? Vamos testar? Ó, o nosso nó primário é o Node 1 atualmente. Vou estar copiando aqui o comando. Vou voltar aqui. Vamos executar. Aguardar alguns segundinhos enquanto ele vai caindo. Beleza? Caiu. Cadê o 27017 aqui? Vamos encontrar ele. Ó, tá aqui. Beleza. Vamos tentar adicionar um carinha aqui dentro. Use sistema corp. Sem conexão, tá? Isso quer dizer que ele caiu. Fechou? Vamos voltar para cá. Ele não vai conseguir executar o comando. Eu vou estar executando o comandinho aqui. O eval status. Só que o Node 1 caiu, então eu vou trocar para o Node 4, vai. Vamos executar ele. Vamos ver o que ele retornou pra gente. Ó, Node 1 não está disponível. O Node 2 virou nó primário. Os nós, eles se juntaram e se elegeram um novo nó primário para não ficar sem, entendeu? Bacana, né? Node 3 continua pro secundário, secundário Node 4 e o árbitro tá aqui firme e forte. Beleza? Agora, se a gente for vir aqui, a gente pode executar este comando. Ó, já até apareceu o primário ali embaixo. Use o sistema corp. Beleza, executado. Se a gente pesquisa aqui, a gente já consegue encontrar o novo objeto que foi adicionado, tá? Tudo certinho. Vamos ver o que mais a gente precisa dar uma olhadinha aqui. Bom, é isso. Foi comprovado que se o nó primário cair, os nós secundários vão tomar o seu lugar, um deles pelo menos, tá? Agora, vamos falar sobre as outras funcionalidades cluster que não foram pedidas no trabalho, né? Eu vou comentar sobre a leitura distribuída, script resiliente e o backup e restore automático. Esse daqui não é exatamente uma funcionalidade do cluster, em si do banco de dados em geral. Eu achei legal mencionar ela porque o replica set é uma função de segurança, né? Para garantir a consistência dos dados, e eu acho que o backup, como ele garante que você não vai perder as coisas relevantes, eu acho que entra na mesma categoria. Então eu achei legal só comentar sobre. O Arbiter eu coloquei, que estava fora do escopo do trabalho, tive a impressão, né, pelo menos. E eu vou falar sobre a leitura distribuída agora. A leitura distribuída, ela permite que consultas sejam feitas em nós secundários do cluster, tá? Muitas vezes, nas configuração padrão, quem faz a leitura e quem insere é o nó primário. Os outros nós vão apenas replicar os dados, tá? E com essa leitura distribuída, eu posso permitir que os nós secundários façam essa consulta, tá? Eu vou ter essas 4 preferências aqui. Se você quiser dar uma lidinha aqui, é bem bacana. Esse daqui ele vai preferir que ele leia no nó primário, mas se não estiver disponível, ele lê no secundário. Essa daqui, ele vai permitir somente leitura nos secundários. O primário vai ficar só para poder inserir os dados. Essa vai dar preferência aos secundários. Essa daqui é bem bacana, essa niche. Ela vai ler o cara mais próximo de você, o que tiver com o ping menor. Bem bacana isso daqui. Isso aqui é um exemplo do Mongo Shell. E a escrita resiliente, ela vai fazer o quê? Ela vai exigir um mínimo de nós que confirme um dado, entendeu? Então, se tem quatro instâncias, pelo menos umas 3 delas tem que confirmar esse dado para poder ser inserido.
É bem legal para não ficar inserindo coisa que deu erro no meio das instâncias, né? Ele garante que vai ficar certinho as coisas, vai manter a consistência do banco. Bom, o trabalho é esse. Agradeço por ter visto o vídeo até aqui, tá? E é isso, mano. Adeus. Até a próxima.